Obrigado, obrigado. Boa noite, irmãos, e a graça do nosso Deus esteja sobre cada um de vocês, amém? Semana de carnaval, onde o mundo está aí comemorando os prazeres da carne, mas graças a Deus, Deus nos concedeu a bondade, a sua graça de estarmos aqui na sua casa. Feriado longo, muitas pessoas viajam, estão sentindo falta de alguns irmãos, mas Deus sabe de todas as coisas. No primeiro ano que eu estava aqui, a gente tinha decidido, em diretoria, de nem ter escola bíblica, nem culto à noite. Eu não conhecia bem esse lado do bairro, mas eu pude perceber que é tranquilo. Muito obrigado, meu amado irmão. Que era tranquilo, não tinha bagunça, zoada de som. Então, de lá para cá, a gente não deixa de cultuar o nosso Deus no domingo à noite, a não ser que nós esteja indo para algum retiro com a igreja local. Mas, graças a Deus, Deus tem nos proporcionado o tempo de estarmos aqui na sua casa. Fico feliz em ver a irmã Francilene, que sabendo, irmã Francilene, você andou perrada carro do negócio do carro, mas Deus é bom te ver aqui, minha amada irmã. Sou lá do irmão Luiz já. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, nosso texto base, que nós temos estudado em 2 Pedro, capítulo 3. Eu também quero estar dando os parabéns à minha amada esposa e a mim, que hoje nós estamos fazendo 19 anos de casado. E te amarei infinitamente mais, meu amor, a cada dia, viu? Graças a Deus, e até aqui nos ajudou o Senhor. 19 anos, que Deus possa prolongar por muitos e muitos anos, eu e você junto, até que Ele volte para nos buscar, para cultuarmos a Ele na eternidade. Irmãos, temos estudado a promessa gloriosa. Hoje eu vou trabalhar especificamente o verso 15 e o verso 16, aqui de 2 Pedro, capítulo 3. Consideremos a longanimidade do nosso Senhor como uma oportunidade de salvação. O texto nos diz assim, eu quero ler do verso 13, que é para a gente sempre estar lembrando o tema central dessa passagem, a promessa gloriosa, a promessa de Deus que vai se cumprir em nossa vida e na vinda do Senhor. Então comigo, igreja, fique de pé em respeito à palavra do Senhor. Desde já agradeço a direção, agradeço todos os envolvidos aqui, e nos diz assim a palavra de Deus: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como uma oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, escrevendo a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução são estáveis, deturbarão, como também deturbarão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Oremos. Ó Deus, amado Pai, muito obrigado, ó Deus, pela leitura da Tua Santa Palavra. Abra, ó Deus, o nosso entendimento, nos dá sabedoria, ó Deus,
Nos ensina, ó Deus, trabalhar a tua vontade em nossa vida. É o que a tua igreja te pede, ó Deus, nos dá, nos conscientiza, nos corrige se for necessário e nos prepara, ó Deus, para o teu retorno, para a tua volta. É o que eu te peço, ó Deus, Maranata, que tu venha, Senhor Jesus. Em teu nome, ó Deus, que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Podeis sentar, irmãos. A promessa gloriosa, consideremos a longanimidade do nosso Senhor como uma oportunidade de salvação. Hoje, exclusivamente, eu vou trabalhar o verso 15, mas eu quero aproveitar esse tempo da minha introdução para trazer algumas aplicações para a nossa vida pessoal em cima do tema de novos céus e novas terras, que não consegui falar domingo passado. Irmãos, no mundo atual, a injustiça parece muitas vezes ter residência fixa, parece ter moradia nesta terra. A gente observamos os tribunais falhos, opressões dos pobres, corrupção em todas as áreas. O mundo cada vez mais distorce o seu valor de família, perde a sua essência e se afasta daquilo que Deus espera de nós. E parece que a vitória aparente do mal é vista claramente, mas não é verdade. O nosso Deus tem preparado o caminho para a sua volta. Interessante que o ponto culminante do versículo 13 é a frase: nos quais habita a justiça. Esta é a característica distintiva da nova criação. Um povo justo, um povo limpo, um povo que representa a Cristo. Mas Pedro, ele afirma que no novo estado eterno, a justiça não será apenas uma visitante ocasional ou um ideal buscado, mas ela habitará. No grego, ele trabalha aqui a palavra katoikia, que significa que o verbo ele sugere uma habitação permanente, definitiva, uma habitação que não vai acabar. Então, quando Pedro fala de uma habitação justa, imagine um mundo onde cada relacionamento é perfeito, onde cada palavra é verdadeira, onde o amor a Deus é o motor de cada ação, onde o amor a Deus é aquilo que nos move, onde a vontade de Deus é feita na terra como é feita no céu, de forma absoluta. Um mundo cristocêntrico. É isso que o Senhor vai fazer. E esta promessa tem umas implicações drásticas para o cristão de hoje. Há muito cristão que somente vive de fantasia. Somos herdeiros de um mundo onde habita a justiça. Não podemos ser coniventes com a injustiça de agora. Não podemos apoiar aquilo que é errado, até mesmo compartilhar com erro. Temos que deixar bem claro que não nos misturamos. Temos que deixar bem claro qual é a nossa posição. Isso envolve relacionamento, trabalho, família, política. Isso envolve nos posicionar como crentes. Isso envolve não concordar com o que é errado, se não manifestarmos o que somos crentes e que o nosso Deus nos ensina através da sua palavra. Não podemos e não devemos concordar com aquilo que é errado, porque assim estamos apoiando o erro.
E é a mesma coisa de estarmos apoiando o pecado. E assim se torna difícil de pregar o evangelho e mostrar para o mundo que não apoiamos a injustiça, que somos pessoas que temos a característica de Cristo em nossa vida. É aquela ideia que o nosso exemplo fala mais do que palavras. Como podemos influenciar os nossos filhos, os nossos vizinhos, se não carregarmos a cruz de Cristo em nossa vida? Hoje à noite o Lucas olhou para mim e disse assim: pai, eu não quero ir hoje não, estou mole. Esses dias ele e a Iana e a Diene têm passado momentos ruins com essa virose. Aí ele olhou para mim e disse: pai, não vou hoje não, estou mole. Aí eu: Lucas, tu está tomando remédio já, tu passou o dia aí bem. Não, mas eu não estou bem não, estou espirrando, meu nariz está escorrendo. Aí eu: mas tu não encarou uma cruz. Nosso Deus, ele encarou foi uma cruz. Não foi uma gripe, não foi uma virose, foi uma cruz. Por você. Eu falei para ele: por você. Ele encarou uma coroa de espinho por você. Aí ele ficou querendo. Aí você perdeu no argumento. Mas pai, eu sou eu que crio essas frases. Pois você perdeu no argumento. Que tudo dele é que eu perdi no argumento quando ele vem argumentar alguma coisa. Aí você perdeu no argumento. Quem vai ganhar, meus irmãos? Quem vai ganhar? Ele encarou foi uma cruz, uma coroa de espinho, por amor a mim e a você. Não foi uma simples gripe. Uma passagem bíblica que me vem muito à mente quando eu penso de ter que renunciar às minhas vontades para fazer a vontade do Senhor, é Mateus 10:32. Uma passagem bíblica que me vem muito à mente quando eu passo por este tipo de conflito, de não desagradar a meu Deus para agradar amigos, é Lucas 14:25. Abra sua Bíblia lá em Mateus 10, verso 32. Estão comigo, igreja? Nos diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Em Lucas, está escrito em Lucas 14:25, grande multidão acompanhava Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, é forte, eu sei, é pesado. Nessa ocasião, em ambos os textos, tanto Mateus como Lucas, Jesus está ensinando sobre a prioridade absoluta que ele deve ter na vida do discípulo, acima de laços familiares, afeições terrenas, acima de todas as coisas, até mesmo na sua própria vida. Porque foi assim que Deus demonstrou o seu amor por nós.
entregando a vida do seu próprio filho por amor a mim e a você. Foi assim. O que significa deixar? Aqui não se trata de abandonar a família. Não. O pastor quer que a gente abandone a família? Não. Quem está falando aqui é o próprio Jesus. Ele aqui não está falando de abandonar a família, mas ele está falando de colocar em segundo lugar, se houver conflito de lealdade com o seu chamado, com o chamado de Deus, colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Quando tiver conflito, quando for para falar a verdade, quando a pessoa está errada, pecando, desobedecendo a palavra de Deus, é colocar como prioridade na nossa vida a sua palavra e o seu reino. É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Essa passagem destaca que o amor a Jesus deve ser supremo, inegociável em nossa vida. Inegociável. É o que nos ensina aqui. Domingo passado, teve um aniversário da minha irmã. E ela já tinha combinado de ir para um balneário aí. Só que eu pensei que ia cair na segunda-feira. Já tinha combinado com meus filhos, já com a minha esposa. Só que quando a Diane foi me lembrou, amor, tu sabe que o aniversário da Lidiane, o dia que eles estão marcando é no domingo. Aí eu, no domingo, então eu já não posso. É porque eu sou pastor? Não. Eu já fazia isso muito antes. Muito antes. Muito antes. E liguei para ela e desmarquei. Irmão, não dá, irmão. Não dá. No domingo não dá. Não tem negociação com a minha adoração ao meu Deus. Não tem, não existe. Graças a Deus, lá na minha casa não. Então, o que nós podemos aplicar para nós hoje, é claro, a nossa esperança deve purificar a nossa vida. A espera a Cristo deve transformar os nossos pensamentos, as nossas escolhas, aquilo que negociamos, tem que passar por esse filtro. Se aguardamos um lar de justiça, devemos cultivar a justiça em nossas casas, no nosso trabalho e na nossa igreja, na nossa adoração. Temos que cultivar essa justiça. Se tudo que conhecemos passará por essa metamorfose gloriosa, não devemos prender os nossos corações às estruturas decaídas deste século, que é a injustiça. Irmãos, nós olhamos a injustiça e a corrupção em todas as áreas. E muitas vezes nós estamos corrompendo a nossa adoração, o nosso tempo que pertence a Deus. Devemos viver como embaixadores desse novo reino. A doutrina dos novos céus e nova terra não é um remédio ou uma droga para nos fazer esquecer os problemas, ou a família, ou o mundo, mas é um combustível para que trabalhemos pela justiça de Deus em nossa vida. É ser justo com as nossas decisões, é ser justo com a maneira que adoramos ao nosso Deus, é ser justo com o nosso tempo, é ser justo com a pregação da palavra de Deus, é ser justo com o nosso testemunho. O nosso testemunho tem que glorificar o Senhor. E agora, sabendo que o nosso trabalho no Senhor nunca é em vão, a vitória final pertence a Cristo. A nossa recompensa pertence a Ele. É o seu retorno. É Ele, o Rei, que trará a realidade a este mundo. Ele é aquele que, sentado no trono, diz o que está escrito lá em Apocalipse 21:5. Eis que faço novas todas as coisas. É Ele que vai fazer tudo novo. Portanto, a nossa espera
é marcada por uma tensão gloriosa. Já somos cidadãos dos céus, mas ainda caminhamos na terra, apontando com as nossas vidas para o dia que o céu e a terra serão um só, sobre o domínio pleno e justo do Cordeiro de Deus, o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Não podemos viver para o que é passageiro, temos que investir no que é eterno. Então não pense que você vai estar ludibriando a Deus. Aqui você está passando por um treinamento, por uma transformação. O apóstolo ele enfatiza a esperança escatológica dos cristãos que se fundamenta na promessa de Deus. É na promessa do Senhor que está a nossa confiança. O uso da palavra promessa indica que a transformação dos céus e da terra é um cumprimento e é um compromisso divino que os crentes aguardam com expectativa. Como eu falei domingo passado, com alegria, não com tristeza, mas com alegria. Irmãos, muitos louvores têm me feito chorar. Aqui, muitos louvores, mas é almejando um dia estar louvando ao Senhor dos céus. Se um simples louvor aqui mexe com o seu sentimento, imagine quando você estiver diante do Rei. A expressão novos céus e nova terra sugere uma criação renovada, que não apenas uma restauração do que existia, mas uma nova realidade qualitativa, que reflete a plenitude da justiça de Deus em nossa vida. O destino da nova criação, onde a justiça habita, revela a intenção de Deus de estabelecer um reino eterno, perfeito, onde os valores divinos prevalecerão. É aquele pensamento que a pessoa olha para você quando você fala do amor de Deus e ela se quebra, porque ela vê a justiça de Deus em tua vida. Mas se tu não consegue falar que ela é pecadora, que a vida dela é uma vida que não reflete a imagem de Deus, se tu coopera com aquele pecado, com aquilo que desagrada a Deus, como tu vai falar do amor do Senhor? Como tu vai falar do amor a Deus? Assim o versículo nos ensina a ter esperança nas promessas de Deus, no futuro, na fidelidade de Deus, na certeza que o mal será finalmente eliminado. Mas para isso, você tem que ter uma vida justa, limpa diante de Deus, e que a visão da nova terra nos dê coragem para enfrentar as tribulações do presente, mas com alegria, porque ao enfrentar as tribulações, nos aproximamos de Deus. Ao enfrentar as lutas, glorificamos a Deus. E ao enfrentar as nossas dificuldades, vem aquele pensamento sobre nós, que tudo é passageiro, mas a palavra do Senhor, ela é eterna em nossa vida. Esse é o pensamento. Agora, com esse pensamento, eu quero estar trabalhando o verso do nosso estudo propriamente dito, o verso 15. Observe comigo, igreja, me acompanhe. Estou correndo um pouco hoje, que eu quero ver se eu consigo fazer um apanhado de todas as coisas aqui no verso 15. E não diz assim: e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Encontramos aqui em 2 Pedro, capítulo 3, no verso 15, que nos traz também um paralelo aqui no verso 9, acompanhe comigo,
no qual Pedro explica por que o Senhor está demorando aos nossos olhos, ao nosso pensamento humano. Mas ele não demora em cumprir a sua promessa. Observe que no verso 9 aqui do capítulo 3, não diz assim. Estão comigo, igreja? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Há muito tempo, Deus tem motivos de sobra para julgar o mundo e consumir a sua obra, mas em sua misericórdia, Ele é longânimo para conosco. Ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento, que todos cheguem a uma decisão. Este dia do julgamento do Senhor não é um dia de condenação, mas é um dia de salvação. Tenha isso em mente. Mas lembre-se que o nosso Deus, Ele é justiça. Pedro, ele faz uma referência aos escritos de Paulo, pois Paulo, mais do que qualquer outro escritor do Novo Testamento, ele explica o plano de Deus para a humanidade nesta era presente. Especialmente nas epístolas de Romanos e Efésios, Paulo explica a relação entre Israel e igreja. Eu não quero me prender muito a isso, porque senão vai se tornar uma pregação cansativa para um domingo. Mas eu não posso deixar passar em branco que você possa entender uma parte mais teológica desse assunto. Aqui ele ressalta que Deus usa a nação de Israel a fim de preparar um caminho para a vinda do Salvador. Mas Israel rejeitou o seu rei, pediu que ele fosse crucificado. Nós sabemos disso. Mas isso destruiu o plano de Deus? Hein, igreja? Isso destruiu o seu plano? Claro que não. Por ora Israel foi colocada de lado como nação, mas Deus ainda está fazendo algo novo, extraordinário. Está salvando judeus e gentios e os tornando um em Cristo na igreja. E esse é o propósito de Deus. Observe o que diz em Romanos 11. Romanos 11, verso 25 e 32. Lucas, coloca aí para os irmãos acompanhar com mais. Romanos 11, verso 25. Não diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fique pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, amados, por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes, a Deus, mas agora alcançaram a misericórdia, vista da desobediência deles.
Assim também, o verso 31, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem a misericórdia, à vista de que foi concedida a vocês, porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Aqui em Romanos encontramos uma declaração de Paulo crucial na compreensão da relação de Israel com os gentios. Na narrativa bíblica, Paulo está enfatizando que, embora Israel tenha experimentado um endurecimento parcial, esse não é um estado permanente, parcial, até que se cumpra as promessas de Deus, a vontade do Senhor. Observe que aqui a expressão, não quero com que vocês ignorem este mistério, que nós não venhamos nos achar melhores. Aqui revela que o seu desejo de que os seus leitores aqui compreendam claramente o plano soberano de Deus e a sua natureza exclusiva, sempre incluindo, colocando Israel e os gentios e Israel na mesma promessa de adoração. A palavra, o mistério, aqui sugere que a dinâmica entre os judeus e os gentios é uma revelação divina, que não poderia ser compreendida plenamente antes da vinda de Cristo. Se não fosse a vinda de Cristo, nós não iríamos compreender a sua palavra, a plenitude, a graça de Deus sobre nós. E o endurecimento, em parte, refere-se a uma condição que não é universal. E Paulo antecipa a restauração total de Israel, após completar a exclusão, incluir dos gentios, todos os gentios, no corpo de Cristo. Aí esse endurecimento passará. Isto indica um futuro, uma esperança e restauração, não apenas para Israel, mas também para as nações, reforçando a ideia de que o plano de Deus é abranger, é aumentar, e no fim, que todos busquem o seu reino, a sua justiça em Cristo Jesus. Esse é o plano do Senhor. Então, esse endurecimento, parcialmente, colocado no coração dos israelitas, dos judeus, é para que eu e você, os gentios, tenham uma oportunidade de salvação. Aqui nós podemos ver o amor, o imenso amor de Deus pela sua igreja, pelo seu povo. Então, meus amados irmãos, Romanos nos oferece uma perspectiva de esperança e continuidade do plano redentor de Deus através da história, envolvendo tanto os judeus quanto os gentios. E aqui em Efésios, que eu não poderia deixar de falar, para não deixar nenhuma dúvida, que depois me vem algumas perguntas, em Efésios, aqui fecha todo o conteúdo que temos visto aqui em Romanos. Não vou ter muito tempo para explanar esta passagem, mas a leitura em si é bem autoexplicativa. Abra sua Bíblia lá em Efésios 2. Vamos ler do verso 11 ao 22. Você vai perceber, igreja, estão comigo, igreja? Não durma não, porque esse momento aqui é importante. Vocês vão perceber que aqui fecha todo esse assunto do entendimento de Israel e dos gentios. Efésios 2, do 11
nos diz assim: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que se intitula incircunciso, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Estão comigo, igreja? Estão ouvindo aí? Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados. Pelo quê? Pelo sangue de Cristo. Aproximados, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, que o sacrifício. Ele aboliu, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio de quê? Da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou a paz a vocês que estavam longe, e a paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, membros da onde? Da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Aqui precisa eu explicar alguma coisa? Que não precisa eu explicar nada. Nada. Paulo está exortando os cristãos, gentios, a lembrarem da sua antiga condição, antes de ser alcançado pela graça de Deus, através de Jesus Cristo. O apóstolo destaca a separação entre os gentios e os judeus, um tema que permeia a carta aos Efésios e permeia os nossos pensamentos teológicos. Ao usar o termo gentil no grego étanos, aqui no grego, étanos, Paulo se refere a todas as nações não israelitas, não só a uma, mas todas, enfatizando como eles eram considerados fora da aliança de Deus. Então aqui podemos ver que fecha tudo aquilo que vimos em Romanos, que Deus, através da sua longanimidade, do seu amor, da sua misericórdia, está adiando a sua volta para que se cumpra a sua promessa, tanto sobre Israel, sobre nós, os gentios. Então vai se cumprir essa promessa. Então o nosso Deus, ele não está demorando. Não imagine que o nosso Deus está custando, mas ele está nos preparando. Então esses versículos, tanto Romanos como Efésios, não apenas informam sobre a condição histórica de Israel e dos gentios, mas também estabelece um convite à unidade e a uma reconciliação em Cristo, um chamado. Escute bem, um chamado à salvação. Irmãos, e
Esse chamado que o Senhor nos faz é para que eu e você venhamos pregar o Evangelho, falar desse amor, falar das promessas de Deus. Irmãos, até em silêncio nós pregamos o Evangelho, porque o nosso testemunho ele tem que falar mais do que palavras, até em silêncio. Então, como você vai falar desse Evangelho se tu dá um mau testemunho? Como tu vai falar desse Evangelho se tu não vem à igreja? Como tu vai falar desse Evangelho que tudo que acontece na tua vida tu coloca em primeiro lugar, em vez de colocar em primeiro lugar a palavra de Deus? E finalmente, para aplicarmos para a nossa vida pessoal, eu quero fazer uma breve aplicação aqui na palavra longanimidade. A longanimidade é a capacidade de ser paciente, tolerante, especialmente em situações difíceis e frustrantes. É muito fácil você achar que você é calmo quando tu não é provocado, não é verdade? Quando tu não passa por provações, é muito fácil. É muito fácil tu mostrar que tu é uma pessoa longânima, calma, quando tu está na tua zona de conforto. Mas quando tu é provocado, o que é que vai prevalecer na tua vida? A ação da carne ou do espírito? É a qualidade aqui, longanimidade, é a qualidade de ser capaz de suportar com calma e serenidade os desafios e as adversidades, sem se deixar levar pela irritação, pela raiva. É importante ressaltar que a longanimidade é uma característica de Deus, que é descrito como longânimo, grande em poder e em misericórdia. Lá no Salmo 103, verso 8, não diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, e longânimo, tardio em irar-se e rico em bondade. Então essa qualidade é dele. Mas a Bíblia ensina que a longanimidade é uma virtude que é importante para os cristãos. E nós devemos trabalhar essa longanimidade e sermos bendignos uns para com os outros. É nesse momento aqui que trabalhamos a virtude de Deus em nossa vida. Algumas características devem ser ditas. A paciência, ela vista na longanimidade, envolve ser paciente e esperar com calma. A tolerância, vista na longanimidade, envolve ser tolerante e aceitar as coisas como elas são. E muitas vezes isso para o ser humano é difícil. Muitas vezes queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, não do jeito do Senhor. Serenidade, vista na longanimidade, envolve manter a serenidade e a calma em situações difíceis. É aquele momento que algo te provoca e tu não vai voltar do mesmo jeito. Tu não vai, a pessoa te trata mal, a pessoa te provoca e tu não vai reagir com a mesma carnalidade. Serenidade. E aqui também entra a mansidão. A mansidão vista na longanimidade envolve ser manso e humilde de coração. Não algo que você mesmo vê em você, mas é algo que o teu coração é. Então nós aqui aprendemos, para encerrar, que a longanimidade de Deus também pode melhorar em nós mesmo a paciência para enfrentar as dificuldades, melhorar o nosso relacionamento, a nossa comunicação, o nosso estresse e reduzir a nossa ansiedade e aumentar a nossa sabedoria na compreensão que Cristo não está demorando, está nos dando tempo
de consertar a nossa vida diante dele. Amém? Quero estar chamando o grupo de louvor para estar cantando o último louvor. Irmãos, então aqui, enquanto o grupo de louvor vem, então aqui nesta exposição, vimos que a promessa de novos céus e nova terra não é uma fábula, mas é uma garantia de que Deus, ele é fiel. Compreendemos que a nova criação será um estado glorioso, marcado pelas promessas de Deus. E que eu e você possa dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? O grupo de louvor está com a oportunidade de estar entoando o último louvor desta noite. Glória a Deus. A igreja pode se colocar de pé. Confiando em nosso Deus e em seu eterno, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos vierem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso.
Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Que a sua fé possa estar firmada somente em Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus, Senhor. Senhor nosso Deus, Pai, rico em misericórdia, grande em poder. Pai, que a Tua graça, ó Deus, seja derramada sobre cada um de nós, ó Pai. E o Teu amor, ó Deus, o Teu imenso amor, venha tomar de conta de nossas decisões, da nossa vida, Deus, das nossas ações. E que a graça do nosso Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Irmãos, lembrando dos avisos da semana, continue orando pelo culto de jovens, que está mais próximo. E também lembre do nosso culto de doutrina na quarta-feira e a nossa escola bíblica dominical às 9 horas, tá bem? Desde já agradeço o Ministério de Louvor.